O Alter Rebbe estava nos explicando o que acontece espiritualmente no mundo com a chegada do Shabat, a elevação do universo, todas as criaturas das nossas almas no dia do Shabat. Isso ocorre porque há uma revelação divina mais intensa, e como nós explicamos, ele trouxe da Kabbalah que Shabat são as mesmas letras da palavra Tashev, em hebraico, que significa restituir, e ele começou a nos explicar que no dia do Shabat a luz divina é restituída à sua fonte original, a energia divina presente no mundo, no universo, que de forma geral ela chega até nós somente de maneira encoberta, camuflada, para não ofuscar, e esse encobrimento, essa ocultação, ocorre através da atuação do atributo divino, nome chamado Elohim, cujo papel, Gevurah, severidade e rigor, é de restringir, de conter. Então, ele contém essa revelação para que ela não se manifeste de forma intensa, ou de forma completa, ou de forma revelada. Como nós vimos que a luz divina que emana do tetragrama, isso é comparado com a luz do sol, enquanto que o papel do nome Elohim seria como do escudo colocado diante do sol, que faz encobrir, da cortina, da persiana, que faz encobrir a luz solar, mesmo que ela está lá presente, mas que ela não se faça sentir. Isso que ele estava nos explicando, que o papel do escudo aqui, do véu, da cortina, Magenu Nirtak Lashemesh, ele vem como escudo protetor, para nos proteger da luz intensa do sol, para que nós, criaturas finitas e limitadas, não cheguemos a nos sucumbir, a se ofuscar com essa revelação divina por demais intensa. Ele nos fala, assim como esse escudo, ele tem o efeito também protetor sobre a luz do sol, da mesma maneira o nome Elohim, esse é o papel desse atributo divino, nos proteger, mas com isso ele diminui, ele oculta, ele encobre a luz divina original. E como nós falamos, a energia vital que dá existência ao universo e todas as criaturas é derivado do nome Havai, do tetragrama de Deus, né? Isso que tira tudo do nada, etc. Isso vem do atributo de bondade, expansão divina, enquanto que o nome Elohim é aquele que restringe, que limita, que oculta, etc., né? Fazendo com que o mundo pareça funcionar a esmo, pareça existir por si só, de forma autossuficiente ou de forma autônoma. Por isso, de fato, também o nome Elohim ele tem o valor numérico da palavra hebraica Hateva, que significa a natureza. As pessoas podem pensar, puxa, mas como há tanta harmonia, como tudo acontece na devida hora, está tudo no devido lugar? Isso é a mãe natureza, maravilhas da natureza. Na realidade, natureza nada mais é do que divindade, só que a divindade de forma camuflada, de forma encoberta. Mas isso é um efeito da atuação do nome Elohim, que restringe e oculta, fazendo parecer que o mundo está funcionando pela natureza, de forma natural, espontânea. Então, esse é o efeito do nome Elohim, que ele encobre e oculta a revelação, a energia maior derivada do tetragrama do nome Havai. E o que ocorre? Ele nos fala durante a semana onde mais reina uma escuridão espiritual, deve haver o clamor da nossa parte na reza, na oração, a gente de fato não está vendo divindade, não está sentindo e percebendo divindade, mas isso deve nos perturbar, nos incomodar, a gente deve clamar a Deus, suplicando, Deus, me permita ver a verdade, me permita sentir e perceber o quanto tudo é divindade, tudo não só foi criado por ti, tudo é regido por ti e assim por diante. Por isso ele nos fala, a nossa reza durante a semana, de certa forma, ela envolve até uma certa amargura, porque nós devemos nos conscientizar o quanto estamos longe de Deus, o quanto não temos acesso a essa luz, o quanto não estamos vislumbrando sequer um flash, não é, dessa luz divina, dessa energia presente no universo, porque essa luz está completamente encoberta. Isso deve despertar em nós uma sede por divindade, a ponto de despertar um clamor interno, né? Que a pessoa, sua alma esteja gritando com amargura
pedindo uma revelação divina, uma proximidade maior com a divindade. Isso durante os dias da semana. Aval Beshabbat, porém no Shabbat, quem se lembra até o texto do Kiddush, que são versículos bíblicos do Gênesis, se fala Vaichal Elokim, e terminou Deus, o versículo no sentido literal está dizendo, e terminou Deus a obra da criação, aquilo que ele fez em todos os dias anteriores. Mas aqui, interessante também que durante todo o primeiro capítulo da Torá, quando se fala do Gênesis da criação, se encontra apenas o nome Eloquim. 32 vezes está mencionado nesse capítulo apenas o nome Eloquim, aquele nome do encobrimento da ocultação. Só em seguida, mais tarde, é que vai aparecer o tetragrama. Ele nos diz que o sentido místico, conforme explicado na Kabbalah, mesmo do Kiddush, ou do que acontece no Shabbat, Vaichal Elokim, terminou Elokim, não só que terminou Deus a obra da criação, mas terminou a atuação do atributo limitativo e encobridor derivado do nome Eloquim. Em outras palavras, em Shabbat se levanta o véu, se ergue a cortina, se tira o escudo, ou a persiana. Isso significa Vaichal, Eloquim terminou no Shabbat a atuação, ou talvez até interferência, encobrimento do nome Eloquim. Shekaltau Pascal Bechinat Madrigat Midat Tzimtzum. No Shabbat é interrompido, é diminuído o Tzimtzum, o encobrimento e a ocultação divina, derivados do nome, da atuação do nome Eloquim, e no Shabbat se atrai a revelação original, isso que nós falamos, Shabbat Tashev, restituir, se restitui a energia divina à sua devida fonte, ou seja, a fonte da criação, a fonte da energia criativa que dá origem às criaturas, vem do tetragrama, e esse tetragrama, essa luz revelada, essa luz expandida de Deus, se revela e se manifesta no dia do Shabbat, quando tudo é restituído à sua fonte, quando a luz volta ao seu efeito, à sua atuação e seu alcance original. E por isso, de fato, está escrito na Torá, Shabbat La'avaye. Shabbat é um dia consagrado a Deus, mas o nome divino aqui associado com o Shabbat não é o nome Eloquim, que diz respeito à condensação, limitação, encobrimento, mas sim Shabbat La'avaye. Shabbat está relacionado com o tetragrama, com o nome de Deus de revelação divina. Em outras palavras, conforme explicado na Kabbalah, no dia do Shabbat há uma revelação da luz original divina que dá origem à criação. Há uma revelação do nome Havaiá, da energia oriunda do tetragrama, sem limitações, sem encobrimentos do nome Eloquim. Ou seja, nesse dia, por isso nesse dia é dada a pessoa sentir e perceber a luz divina presente no mundo, presente nas criaturas, de uma forma mais revelada, de uma forma mais evidente. O sistema que Deus criou para o mundo nos 6 dias da semana, na maior parte do tempo, é que Deus fique, por assim dizer, escondido, camuflado. Essa era a vontade, esse era o desejo dele, que nos dias da semana as pessoas até sentissem, esse é o desafio, esse é o livre-arbítrio, sentissem talvez apartadas de Deus, sentissem como separadas, autônomas. E isso tudo é consequência da atuação, interferência do nome Eloquim. Mas até para que a gente tenha alguma chance de vislumbrar, ou isso nos dê chance de ter uma elevação espiritual na nossa vida. Então, uma vez por semana, no dia sagrado de Shabbat, nos é dada, é retirado o véu, é levantada a cortina por um dia e nos é dada a possibilidade de vislumbrar e sentir divindade mais presente no mundo. Então, no dia do Shabbat, Deus retira esse encobrimento do nome Eloquim, para que as criaturas possam sentir divindade e se anular perante Deus. Que essa é a ideia do Shabbat, como nós vamos ver mais tarde também. Por isso, as letras que compõem a palavra Shabbat são as mesmas letras da palavra Tashev, que significa restituir. Restituir a luz divina
original à sua fonte, ao seu devido lugar, com toda a sua revelação, com toda a sua intensidade. Isso que ocorre no dia do Shabat, que na linguagem da Kabbalah é chamado de Aliyat Olamot, uma ascensão e elevação dos mundos, de todos os níveis do mundo, seja do universo físico como dos universos espirituais. Então, diferente do que ocorre nos 6 dias da semana, que essa energia divina, ela desce, ela baixa, ela sofre quase uma queda, encobrimento, ocultação, restrição, etc. Né? Ou seja, ela só chega até nós, até as criaturas, tanto criaturas terrestres como até as celestiais, somente através de tzimtzumim, de condensações, de ocultações do nome Elohim. Então, essa luz está presente. Não só que está presente, ela que dá vida, existência e origem a tudo, mas ela está completamente oculta e encoberta. Porém, quando chega o dia do Shabat, essa energia divina, ela volta à intensidade da sua origem, ela é restituída à sua fonte, ela sai desse estado de descenso, de descida, de encobrimento causado pelo tzimtzum, e ela se revela na sua intensidade original. Em outras palavras, disso a gente entende que o fluxo divino, a energia divina, da qual as criaturas vivem e existem no dia do Shabat, então na verdade aqui nós vemos algo que talvez a gente, a olho nu, ou na carne, não somos ainda tzadikim, pessoas tão elevadas, elaboradas, espiritualizadas, talvez a gente não consiga sentir, mas conforme a gente vê aqui na descrição da Kabbalah, a fonte de energia do universo e de todos nós no dia do Shabat é distinta e diferente da energia que flui nos 6 dias de semana. A energia divina que nos dá existência no dia do Shabat, ela é muito mais elevada, ela é superior àquela energia presente, limitada, camuflada, encoberta, diminuída, que está presente nos 6 dias da semana. Por quê? Porque no Shabat não há o encobrimento do tzimtzum, não há essa condensação e diminuição, então essa luz e energia divina se manifesta com toda a sua intensidade. E daí vem o conceito explicado na Kabbalah, que todos os mundos, todos os seres e criaturas, eles se elevam no dia do Shabat, aquilo que é chamado de Aliyat Olamot, a elevação dos mundos. Uma vez que no Shabat brilha e se faz presente a energia do nome derivada diretamente do nome Havaiá, do tetragrama, sem encobrimento, sem interferências, sem limitações, sem o tzimtzum. Então isso faz com que o mundo todo, em termos espirituais, esteja em um outro patamar. Portanto, tudo que é derivado dessa energia, já que a energia divina que se revela, se manifesta, se faz presente no Shabat, é uma energia muito mais elevada, portanto o mundo inteiro, inclusive nós também, nossas almas, todos sofrem essa elevação, todos têm essa elevação maior no dia do Shabat. Então aqui o Alter Rebbe nos explicou o porquê dessa elevação, em termos cabalísticos, místicos, o que acontece nas esferas superiores e dentro da nomenclatura divina, o que a gente pode dizer, baseado no que nos foi ensinado aqui, que enquanto nos dias de semana o que predomina e prevalece é mais o nome Elohim, o nome de Deus, que indica contração, contrição, condensação, diminuição, ocultamento, encobrimento da luz divina, o nome Elohim. Por isso, de fato, nos 6 dias da criação, no Gênesis, o que consta na Torá é apenas sempre só o nome Elohim, Bereshit bara Elohim, Vayomer Elohim, etc. Parece o nome de Elohim. Por quê? Porque durante toda a criação havia esse processo de condensação, de ocultamento, para até, no fundo, até para beneficiar as criaturas, que a luz não fosse por demais intensa e até ofuscante. Mas isso acaba dando a sensação de que o mundo pareça autônomo, que não há divindade, Deus nos livre, presente nele.
No dia do Shabat o véu é levantado, no dia do Shabat erguem-se as cortinas, o tzimtzum é retirado, e o que fica em evidência no dia do Shabat é a energia divina, ela é restituída ao seu devido lugar, ou seja, a energia divina conforme é derivada do nome Havaiá, do nome do tetragrama, com toda a sua grandeza, com toda a sua expansão, com toda a sua revelação, e por isso no dia do Shabat nós podemos perceber e sentir mais divindade e presença divina no nosso mundo.